Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando esse prefácio, né? Nesse dia 2 de janeiro de 2025, que vai contar a história de um rapaz, né? De uma família de 11 irmãos, né? Onde ele é o sétimo filho. Os pais dele eram colonos, né? Em uma fazenda próxima aí, nessa cidade chamada Monte Carlo, né? Que fica lá no oeste catarinense. E assim, como aqui conta um pouquinho da história, né, da década de 60, lá, que eles trabalhavam, que eles ficaram na cidadezinha um pouco mais de 80 famílias, né, e toda essa questão aí. E naquela época era uma vida mais difícil, né, trabalho árduo e tal. Aí já tinha que ter bastante esforço, né. Então ele teve muitos desafios, né. Só que ele teve um desafio maior, né, de vencer, né, entre aspas, um fantasma assustador que sempre rodeava a vida dele. Para ele era um monstro, né, que era a timidez. E a família dele, né, tinha muita cultura religiosa, né, era muito rigoroso a família dele. E que foi submetido, né, como filho obediente ele se submeteu. E ele cresceu, né, ele foi crescendo com esse tipo de acanhamento, né, de ser fechado para ele mesmo, como se fosse uma ostra. Para uma pessoa meio difícil de se abrir e tal, e era uma verdadeira tortura ele falar com outras pessoas. E o contato dele, contato social com ele era impossível, né, parecia para ele impossível. Tinha uma grande barreira, né, por causa dessa timidez. E ele tinha que vencer esse grande obstáculo na infância e na adolescência dele. Só que a mãe dele ensinou a ler a Bíblia, né? E esse foi o primeiro contato com a cultura, né? E quando ele entrou numa escola, ele já sabia ler. Que naquela época, lá na região onde ele morava, né? Na região agrícola, era algo raro, né? Ainda mais naquela época, na época de 60, né? E e isso ajudou ele a moldar o caráter e começou a pegar gosto pela leitura, né? E ele tinha a Bíblia como uma fonte de conhecimento. Aí depois ele foi para Camboriú, né? Balneário Camboriú, com 9 a 10 anos, para empreender. Começou a vender picolé, engraxar, engraxava os sapatos na rodoviária e por aí vai. Aqui a gente já começa a conhecer um pouco mais sobre a vida desse rapaz, né? Seguindo então, né? Quando ele, né, começou a empreender lá no Balneário Camboriú, né, foi uma coisa que ajudou ele a ajudar em casa, né? Começou a empreender e esse, né, dinheiro que entrava e ajudava em casa. E, e uma das coisas que ele investiu em si mesmo foi na literatura, né? Porque a religião naquela época proibia muita coisa, né? Jogar bola ou ver televisão era proibido pela religião, na igreja onde ele frequentava, entendeu? E, e até de ir pra praia, o pastor dessa determinada igreja o proibiu. Mas isso não fez do que ele, né, começasse a crescer, né, de certa forma. Então ele foi para literatura, né, foi para uma biblioteca pública, onde foi seu maior playground. E nisso, né, no outubro de 1978, ele teve contato
com um dos livros de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E esse livro ajudou muito ele sobre as feridas mortais, né? O medo de ser pobre, né? O medo da pobreza, né? Então ele conseguiu se autoajudar através da literatura, através desse livro, A Lei do Triunfo. E ele aprendeu, né, que nesse livro mais de 90% das pessoas ricas não nasceram ricas, né? Então muitas pessoas subiram na vida, então não foi uma questão de nascer rico. E o livro fez ele entender que ele não era pobre, apenas não tinha o dinheiro no momento. Assim como você também não deve ter o dinheiro no momento, mas que você pode gerar riqueza. E isso foi libertador para ele. Se encheu de esperança e o ânimo dele era outro. Quem conhece o próprio autor, né, que escreveu isso, ele sempre fala: quem me conhece hoje não me reconhece, é um menino que eu fui em Monte Carlo. Então, quando ele conheceu Napoleão Hill numa biblioteca pública, ele se tornou um grande professor universitário, palestrante internacional, né, e ainda convidado pela ONU. E fora que ele também escreveu alguns livros, né? Então também foi o autor de alguns livros. Então ele sempre conta essa história. E, né, como ele ficou sabendo desse grande livro, né, que foi lançado recentemente, ele ficou muito feliz, né, desse grande livro e quando o grupo, né, comunicou ele, né, ele, ele ficou muito entusiasmado, né, se emocionou, né, e ele teve esse acesso, né, ele teve esse acesso a esse livro, né, não só ele, né, quem for adquirir também vai ter esse acesso, né. Então qual é o segredo do livro surpreendente, né? Qual é o segredo desse livro, né? A grande razão é que é a forma objetiva e pragmática com que aborda o assunto, né? Então o Napoleão Hill ele sempre aborda esse assunto, né, e traz resultados muito práticos nas nossas vidas. Então que a gente possa buscar aí com muita clareza, né? Que você participe muito bem desse mastermind desse livro, que vai ser todos os dias. E ele foi um grande homem, né? O Napoleão Hill, né? O autor aqui escrevendo que ele foi um grande homem a horrorizar a pobreza e a desigualdade. Então aqui é um grande destaque aqui pro Napoleão Hill, né? E assim, né? Napoleão ele organizou e foi formatando esse método de autodesenvolvimento, né, para que nós tenha, né, essa permissão de tem a permissão não, que a gente já tem essa permissão, a gente só deve destravar, né, na nossa mentalidade, que a gente não é pobre, né, a gente não tem dinheiro, mas a gente pode construir riquezas. E aí ele foi o primeiro a descrever a poderosa ferramenta que é o Mastermind. E é tudo. E é isso, né? Todos nós temos talento único, né? A gente tem, nós temos talentos, né? A gente tem capacidade de ir. A gente não deve ser só espectador. A gente tem que ser também protagonista da nossa história. Então foi esse é o legado que tá sendo proposto aqui para nós, né? De a gente não só aprender, mas também passar para outras pessoas, né? E para a gente ensinar também. A história que passou a escrever,
né? Qual coisa não o autor fala aqui, né? Então, se ele pode escrever, se Napoleão Hill pôde escrever, você também pode também escrever sua própria história, através de mudança de mentalidade. Então, aqui eu encerro, né? Antes que o vídeo fique longo, já está mais de 10 minutos. E quem escreveu, né, esse prefácio foi o Jamil Albuquerque, que é presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleão Hill para a língua portuguesa. E amanhã a gente vai para o dia 3, né? Que a gente vai continuar aí com a nossa jornada. Te espero amanhã. Um grande abraço.